Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, a este Pai de infinita bondade, infinito amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos, agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês que constantemente estão conosco aqui nesta página virtual e em outras páginas virtuais, onde falamos acerca do Evangelho de Jesus. Muito obrigado a todos. Recebam já antecipadamente o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então aqui hoje nos encontramos mais uma vez satisfeitos por mais esta oportunidade que Jesus nos concedeu, que Deus nos concedeu, em especial por este momento de dedicação ao Evangelho de Jesus, estes minutos que nos foram reservados no relógio do tempo para juntos estudarmos o Evangelho de Jesus. Então hoje, aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, com base no livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. E hoje, para este momento, trouxemos o capítulo número 4, na ordem sequencial dos capítulos que estamos estudando um a um. Então, hoje, o capítulo de número 4, que tem como título Amor e Temor. Então aqui Emmanuel nos traz reflexões belíssimas acerca do amor e também do temor. Será que estamos verdadeiramente colocando em prática estes ensinamentos que Jesus nos deixou, verdadeiramente por amor ou por temor a Deus? Porque sem sombra de dúvida que precisamos fazer por amor, colocar em prática por amor, e não por temor, não por medo. Mas antes de iniciarmos aqui nas palavras de Emmanuel, antes é lógico que ele faz referência a palavras de Jesus ou de alguns dos evangelistas, neste caso hoje, palavras de João, na sua primeira epístola, quando ele nos disse: o perfeito amor lança fora o temor. Então aqui João, o evangelista, no capítulo 4, versículo 18 de sua primeira epístola, ele falou exatamente desta forma, que o perfeito amor lança fora o temor. Mas antes de começarmos aqui nas reflexões de Emmanuel, faremos a leitura de mais uma mensagem do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria de Carlos Bacelli e do Espírito Irmão José, livro dedicado, cada capítulo, para nos falar sobre o perdão. Então hoje, o capítulo de número 2, que tem como título Ao Mais Lúcido. Então aqui nos fala sobre aquele que se encontrar na condição de maior lucidez. Então o Espírito Irmão José nos fala o seguinte: não consideres por agressão o que, na maioria das vezes, não passa de crise de insanidade de quem investe contra ti com as mãos repletas de pedras. Então aqui, irmão José nos chama a atenção que é preciso agir com lucidez perante uma agressão que, segundo ele, na maioria das vezes, não passa de crise de insanidade por parte daquele que investiu contra nós
com as mãos cheias de pedras. Então é preciso compreender, conforme ele nos fala aqui, porque quase sempre, de imediato, as pessoas se arrependem das palavras que, após terem sido proferidas, não mais podem silenciar. Porque uma vez a palavra proferida, não temos como correr atrás e trazê-la de volta. Então, sem sombra de dúvida, conforme ele nos fala aqui, é preciso entender, compreender aquele momento de crise, de insanidade, porque, via de regra, a maioria de nós nos arrependemos daquelas palavras proferidas de forma impensada e que prejudicam outras criaturas e acabam nos prejudicando também. E aí ele nos fala o seguinte: compreende quem impensadamente te feriu. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso que nos esforcemos para compreendermos aquela criatura que impensadamente tenha nos ferido, não lhe agravando o estado de consciência com acusações que lhe inibam o esforço de continuar vivendo ao teu lado, com a intenção de se redimir. Então aqui ele nos fala que é preciso que façamos esforços constantemente para não prejudicar ainda mais aquela criatura que naquele momento de crise, de insanidade, tenha nos ferido de forma impensadamente e agravando ainda mais o peso na sua consciência e inibindo nela o esforço que porventura ela esteja realizando para continuar do nosso lado na caminhada, procurando todos os meios de se redimir perante nós. Então é preciso, sem sombra de dúvida, que façamos esforços. E aí ele diz ainda o seguinte, irmão José: com o intuito de voltarem atrás, consertando que com um único golpe desfizeram, muitos são os necessitados de que façamos de conta que não lhes registramos as atitudes de insensatez. Então ele fala que muitos companheiros de jornada estão nesta condição, assim como nós. Quantos de nós estamos ou um dia estaremos nesta condição, com aquela necessidade enorme e querendo até que o tempo voltasse atrás, coisa que não é possível, da mesma forma que não é possível nós voltarmos atrás, conforme nos diz Chico Xavier, sabemos que é impossível. Aqui ele fala no sentido simbólico de querer voltar atrás e fazer diferente. Sabemos que não é possível voltarmos no tempo e fazermos escolhas melhores, mas sem dúvida alguma, conforme nos diz Chico Xavier, é perfeitamente possível que façamos escolhas mais certas de agora em diante e mudemos a trajetória da nossa vida, fazendo as devidas correções, mudando de rota a trajetória da nossa vida, ressignificando a nossa vida. E aí ele encerra esta mensagem dizendo o seguinte: jamais esqueça que em matéria de perdoar e ser perdoado, prestemos bastante atenção nestas palavras do Espírito Irmão José, quando ele nos diz que jamais devemos nos esquecer que em matéria de perdoar e ser perdoado, o primeiro passo a caminho da reconciliação sempre pertencerá ao mais lúcido. Então, o primeiro passo no caminho da reconciliação sempre pertencerá àquele que naquele momento tenha maior lucidez, não importando seja ele o ofendido ou o ofensor. Então, neste momento, conforme ele nos fala aqui, para uma reconciliação, se eu quero realmente, estou com disposição em realizar este processo de reconciliação, conforme Jesus nos fala, reconciliai depressa com o seu adversário,
enquanto estais com ele a caminho. Então, se eu quero realmente, estou com esta disposição firme em realizar este processo de reconciliação, não importa se eu estou neste momento com maior lucidez, não importa se eu sou o ofendido ou o ofensor, eu farei a minha parte, darei o primeiro passo, terei a iniciativa em realizar ou iniciar o processo de reconciliação. Se o outro não aceitar, digamos que eu seja o ofensor e o ofendido não aceite a reconciliação e eu esteja fazendo isto de coração, o problema aí fica com ele. A minha parte eu terei realizado. Aí a parte dele compete a ele um dia realizar. Pensemos nisto. E aí fechamos este parêntese aqui nas palavras do Espírito Irmão José e iniciamos as reflexões neste capítulo 4 do livro Palavras de Vida Eterna, Palavras de Emmanuel, neste capítulo 4, que tem como título Amor e Temor, onde ele traz reflexões acerca das palavras de João na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 18, quando João disse que o perfeito amor lança fora o temor. Então, o perfeito amor jamais teme. Então, Emmanuel nos diz o seguinte: para que nossa alma se expanda sem receio através das realizações que o Senhor nos confia, não basta o imperfeito amor, que estipula salários de gratidão ou que se isola na estufa do carinho particular, reclamando entendimento alheio. Então aqui Emmanuel já começa nos chamando a atenção que para que a nossa alma se expanda sem receio através das realizações que o Senhor sempre nos confia, nos confiou e nos confiará, não basta aquele amor imperfeito, aquele chamado amor-posse, onde nós cobramos a retribuição do outro ou da outra companheiro ou companheira de jornada, exigindo gratidão, exigindo carinho, exigindo retribuição, mas este amor ele age de forma diferente. Ele não é um imperfeito amor, conforme veremos na sequência. Então ele nos fala na sequência da seguinte maneira, acrescentando esclarecimentos a estas reflexões, ele nos diz que é necessário rendamos culto ao perfeito amor. Então é preciso que rendamos culto ao perfeito amor, é preciso que nos esforcemos para sairmos desta condição de imperfeição, quando ainda exigimos retribuição, quando exigimos ainda condições para amarmos neste imperfeito amor e alcançarmos esta condição de perfeito amor que tudo ilumina e a todos se estende sem distinção. Então aqui ele fala que é necessário que rendemos este culto ao perfeito amor, que tudo ilumina e a todos estende sem distinção. E aí ele fala na sequência que o imperfeito amor, procurando o gozo próprio no concurso dos outros, é quase sempre um egoísmo em disfarce brilhante. Então aqui ele nos lembra que este amor, nesta condição de imperfeição, procurando o gozo próprio, é quase sempre egoísmo disfarçado de uma pedra brilhante, ou um egoísmo disfarçado de uma luz falsa, de um brilho falso. E aí ele nos diz que buscando a si mesmo nas almas afins, para atormentá-las, não para auxiliá-las, mas para atormentá-las, sobre múltiplas formas de temor, quais sejam a exigência e o ciúme, a crueldade, o desespero, acabando ele próprio no inferno da amargura e da frustração. Então aqui ele nos chama a atenção que quando nós agimos, e enquanto nós agirmos nesta condição de imperfeito amor, nós agiremos com egoísmo, nós
ao invés de auxiliarmos, atormentaremos as criaturas que caminham conosco. Ao invés de auxiliar, nós teremos ciúme, nós praticaremos crueldade, desespero, acabando ele próprio, nós próprios, no inferno da amargura e da frustração. Então prestemos bastante atenção, internalizemos em nós estes ensinamentos, porque são belíssimos e profundos ensinamentos, e para ampliarmos ainda mais estas reflexões, abrimos mais uma vez um parêntese nestas reflexões, nas palavras de Emmanuel, para buscarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. O capítulo 11, que tem como título Amar o Próximo como a Si Mesmo, e aí buscamos lá no item 8. No item 8, já nas instruções dos Espíritos, que é uma mensagem do Espírito Lázaro, e tem como título A Lei de Amor, leremos apenas o início desta mensagem belíssima, onde ele nos fala sobre a lei de amor da seguinte maneira, que o amor, aqui o Espírito Lázaro, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Então, neste item 8 do capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, a lei de amor, então o Espírito Lázaro nos diz que o amor resume toda a doutrina de Jesus, visto que esse é um sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então aqui ele nos chama a atenção, o Espírito Lázaro, que a doutrina de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus, está resumido, todos os ensinamentos estão resumidos numa única palavra, amor. Assim como Jesus fez aquele resumo da lei mosaica, dos profetas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou seja, os 2 mandamentos sobre o amor. Então ele fala que nestes 2 mandamentos estão dependurados todos os ensinamentos e todas as profecias, assim nos disse Jesus. E aí vem irmão José, ou melhor, Espírito Lázaro, e neste item 8 começa nos dizendo que o amor resume toda a doutrina de Jesus. Então aqui fechamos este parêntese, fizemos apenas este lembrete. Todos os irmãos que depois quiserem buscarem o Evangelho segundo o Espiritismo, neste item 8, e lermos, cada um ler de forma pausada, de forma tranquila, bebendo nesta fonte estes ensinamentos belíssimos sobre a lei de amor. E aí voltamos às palavras de Emmanuel, onde ele nos diz o seguinte, já que ele falou do imperfeito amor, aqui ele nos fala do perfeito amor. O perfeito amor, contudo, compreende. Quando ele disse sobre o imperfeito amor, ele fala que o imperfeito amor é egoísta, é cruel, ele pratica o desespero, leva o desespero às criaturas, ele leva o ciúme, também é ciumento, leva amargura e frustração para outras pessoas e a ele mesmo. E aí ele fala que o perfeito amor, contudo, compreende. O perfeito amor compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas e que a felicidade não é a mesma para todos e que amar significa entender e ajudar. Então, aquele que age de forma mais próxima da perfeição, praticando o perfeito amor, ele entende, conforme ele fala aqui, ele entende e ajuda, abençoa e sustenta sempre os corações queridos no degrau de lutas que lhe é próprio. Então aqui ele fala que aquele que age desta forma, praticando o perfeito amor, ele não é ciumento, ele não é egoísta, ele não é orgulhoso e assim por diante. Ele não vai praticar o mal contra a outra criatura, não vai agir com crueldade em relação aos seus sentimentos, mas vai agir exatamente desta forma, entendendo, ajudando, abençoando, sustentando, servindo, trabalhando constantemente em auxílios dos outros, auxiliando a si mesmo. É só nós prestarmos atenção
naquele belíssimo poema de Paulo de Tarso, naquela primeira epístola aos Coríntios, quando ele nos falou sobre o amor ou sobre a caridade, que é o amor em movimento, que é exatamente este perfeito amor. E aí Emmanuel, na sequência, ainda nos diz o seguinte: para que te libertes, Jesus nos disse que é preciso que conheçamos a verdade, que a verdade nos libertará. E aí Emmanuel vem e nos diz que para que te libertes, assim, das algemas do medo, não basta te acolhas no anseio de ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros, segundo as disposições do amor incompleto. Então prestemos atenção nesta frase de Emmanuel, quando ele nos diz que para que te libertes, assim das algemas do medo, para que nós nos libertemos da algema do medo, não basta que acolhamos ou nos acolhamos no anseio de ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros, segundo as disposições do amor incompleto. Aí ele nos dá a receita, que é preciso, para alcançarmos esta libertação do amor imperfeito e praticarmos o perfeito amor, é indispensável, saibas amar com abnegação e ternura, entre a esperança incansável e o serviço incessante pela vitória do bem, sob a tutela dos quais viverá sempre amado, segundo o amor equilibrado e perfeito, pela força divina que nos ergue triunfante do abismo da sombra para os cimos da luz. Então aqui é preciso, sem sombra de dúvida, que nós aprendamos e façamos esforços para sairmos daquela condição da prática do imperfeito amor para o perfeito amor e alcançarmos esta condição, conforme ele nos disse, é indispensável saibamos amar. É indispensável que aprendamos a amar com abnegação e ternura, entre a esperança incansável e o serviço incessante pela vitória do bem. Então é preciso que trabalhemos incessantemente pela vitória do bem. É preciso que nós nos esforcemos, conforme Jesus nos pede, há 2000 anos, para andarmos constantemente pela estrada estreita ou entrarmos pela porta estreita. E a doutrina espírita vem em nosso auxílio, nos mostrando que o único caminho para a salvação ou a iluminação espiritual chama-se humildade e caridade. Os espíritos amigos não nos dizem que é um ou que sejam alguns dos caminhos, mas o único caminho. Não tem como, e não tem um outro caminho a não ser pela humildade e pela prática da caridade ou o perfeito amor. Que possamos fazer esforços, meus irmãos, que possamos fazer esforços constantemente colocando em prática estes ensinamentos, porque de pouco vai adiantar nós nos intelectualizarmos acerca do Evangelho de Jesus, acerca da doutrina espírita, e ficarmos de mãos vazias, simbolicamente falando. É preciso que façamos esforços colocando em prática, mesmo que seja, e assim deve ser, devido às nossas condições evolutivas, colocando em prática pouco a pouco, gota a gota, estes ensinamentos em nossa vida. Paz aos nossos corações, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nesta sala virtual, estudando juntos conosco estes belíssimos ensinamentos. Muito obrigado a todos vocês que porventura passaram por esta sala virtual e por algum motivo não puderam ficar até o final, mas deixaram aqui registrado a sua passagem aqui por esta sala. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Abraço fraternal a todos
e até a próxima oportunidade.